E aí, galera, tudo bem? Então, continuando aí o nosso conteúdo de cinética química, a gente está indo bem lentamente, não é um conteúdo muito longo, mas é bom a gente ficar atento a algumas coisas, que isso aqui cai bastante no vestibular e no Enem, principalmente essa parte sobre os fatores que alteram a velocidade das reações. Por isso que eu vou dividir essa parte em duas aulas. A gente vai ver 2 fatores nessa aula e 3 fatores na nossa próxima aula. Vamos começar? Então, para a gente ter um controle melhor das nossas reações, para que a gente possa conhecer as nossas reações e a partir daí saber controlar a velocidade com que elas acontecem, é preciso conhecer alguns fatores. Alguns desses fatores vão acelerar as reações e outros fatores podem retardar essas reações. Isso é bom quando a gente conhece a nossa reação e a partir dela aprende ou consegue definir que em alguns momentos é preciso ter uma reação que aconteça mais lentamente e outras eu preciso que aconteça mais rapidamente. Essa velocidade ela está totalmente relacionada ao número de colisões efetivas que ocorrem, o número de choques que ocorre entre as moléculas dos nossos reagentes nas reações. Nós já vimos isso lá no iniciozinho do conteúdo, né? Não é um conteúdo longo, mas ele já trouxe bastante definições. E isso é fato. A nossa reação, ela só acontece se eu tenho choques e que essas colisões, esses choques sejam efetivos e com energia suficiente. Então, a partir daí, se eu sei como esses choques estão acontecendo, eu consigo ter um maior controle sobre a velocidade das minhas reações. Esses fatores são eles que determinam essa velocidade. E é agora que a gente começa a estudar cada um deles. Vamos lá? Então, quais são esses fatores que têm a capacidade de alterar a velocidade das minhas reações? Então, nós temos ali superfície de contato, que tem a ver com o tamanho da partícula que está sofrendo ou colidindo o choque. A temperatura do sistema, dependendo da temperatura, eu posso agitar mais essas moléculas ou menos. A pressão é bem relativa aqui, eu tenho que considerar ela muito bem, a pressão do nosso sistema. A concentração que eu tenho, a quantidade de partículas que eu tenho de reagentes para poder fazer a reação. E por último, o catalisador, que tenha como única função acelerar as nossas reações. Então, a partir de agora, a gente vai ver superfície de contato e temperatura, pressão, concentração e catalisador ficam para a próxima aula. Bora lá? Então, a superfície de contato ela tem a ver com o tamanho da partícula. Pensa que você tem uma partícula muito pequenininha e aí você joga ela num copo d'água. Muito rapidamente, toda a água consegue envolver toda aquela partícula, porque ela é muito pequena. Sendo ela pequena e conseguindo ser envolvida por toda a água, isso indica que a superfície de contato dela é grande. Isso indica que o contato com a água se deu em toda a superfície. Agora, se você tem uma partícula muito grande, vamos pensar ali do tamanho de uma bolinha de gude. Se você jogar dentro da água, a superfície que entra em contato com a água é só superficial mesmo. Aquele espaço de dentro da bolinha não vai ter contato. Então, até aquela superfície, a água tomar conta de toda a superfície da bolinha e começar a penetrar e tudo mais, demora muito mais tempo. Então, quanto menor a tua partícula, ela indica que a superfície de contato vai ser muito maior do que se a tua partícula for grande. E isso a gente tem que levar em consideração em vários aspectos. Eu vou usar aqui 2 exemplos e o restante desse exemplo a gente vai fazer aí numa aula online, vocês testando em casa e eu testando aqui para a gente verificar quanto tempo demora para isso acontecer. Então vamos supor que eu tenho 2 copos com água, com a mesma quantidade de água, e aí nós vamos utilizar um antiácido. Esse aqui eu peguei o Eno como exemplo porque ele vem naquele sachê em pó. Esses antiácidos, a gente tem diversas versões. A gente tem em pó, a gente tem em pastilha, a gente tem a palatável e assim por diante. Então, para o Eno, eu vou usar em pó. Então, eu coloco uma colher de Eno em pó na minha água. Depois de um tempo, começa a efervescer, começa a liberar o gás. É essa a reação que a gente quer.
É essa reação que vai dar aquela sensação de alívio imediato quando você está ali com azia, dor de estômago, mal-estar. Agora eu vou utilizar o Sorrisal para o segundo exemplo. O Sorrisal é um antiácido que ele é vendido em pastilha. Então eu pego o Sorrisal e coloco a minha pastilha na mesma quantidade de água. E depois de um tempo, ele começa também a efervescer. O que acontece aqui? Aquele antiácido que está em pó, ele vai reagir muito mais rápido porque a partícula do pó é muito pequena. Então a água consegue abraçar aquela partícula toda e fazer ela reagir rapidamente. A pastilha é uma bolinha compacta ali, né, que tem a partícula toda compactada, e o que entra em contato com a água é só a superfície. Até a água ir entrando em contato com o restante da pastilha, com o meio dela, e aí todas as partículas reagirem, vai ser bem mais demorado. Então, sabendo do tamanho da partícula que eu estou trabalhando, né, que eu levo em consideração para a minha reação, eu sei se aquela reação vai acontecer rapidamente ou não. Então, quanto maior a superfície de contato, menor a partícula. Anota isso aí. Superfície de contato quer dizer quantos pontos eu tenho para entrar em contato. Então, quanto menor a tua partícula, mais facilmente ela vai entrar em contato com aquilo que você quer. E, consequentemente, mais choques vão ocorrer entre aquelas partículas ali do teu reagente. Quanto mais choques acontecerem, maior vai ser a velocidade da tua reação. Então, tudo está ligado aqui. Se eu tenho uma partícula com grande superfície de contato, quer dizer que ela é uma partícula bem pequenininha. Se ela é uma partícula pequena, tem mais chance daquelas partículas ali colidirem. Quanto mais choques ocorrerem, mais rápida a reação acontece. Tranquilo? Não é difícil, é só a interpretação. E você tem que ficar de olho no tamanho da partícula. Quanto menor a partícula, maior a superfície de contato. Belezinha? Vamos para o próximo? E aí nós temos temperatura. A gente sabe que a temperatura já foi bem trabalhada aqui em termoquímica, ela envolve muitas reações. Mas vamos usar uma que acontece no nosso cotidiano. Então vamos lá, quando você compra fruta, vamos usar maçã de exemplo, tem gente que já chega em casa e guarda, hoje a gente tem que higienizar, né, fazer todo aquele processo, e aí ou guarda na geladeira ou deixa na fruteira ali, meio por cima, mais fácil de pegar. Se você deixa ali na fruteira, depois de um certo tempo, não muito demorado, essa fruta ela vai amadurecendo até ponto de estragar. Quando isso acontece, não tem mais o que fazer. Isso já prova que a reação de decomposição aconteceu. O que aconteceu? Aquela temperatura do meio pode ser a temperatura do teu dia a dia, 20 graus, 25 graus, né? Hoje está mais, ultimamente está mais friozinho, então as frutas estão durando mais. Por quê? Quanto maior a temperatura do meu local, mais agitação eu tenho das partículas. Quanto mais agitação eu tenho, mais choques ocorrem entre elas. Então, mais rápido ocorre a reação de decomposição. Para evitar que isso aconteça rapidamente, o que nós fazemos? A gente guarda as frutas na geladeira. Né? O que acontece? Em baixas temperaturas, ali dentro da geladeira, essa fruta ela vai ficar sob o controle da temperatura. Então, você diminuiu a temperatura e aí diminuiu a quantidade de choques entre as partículas. Quanto menos choques, porque daí não houve tanta agitação porque eu não tinha temperatura adequada para isso, mais lentamente essa reação de decomposição ela vai acontecer. Não que a sua fruta não vai estragar, ela só vai demorar o dobro ou o triplo de tempo para que isso aconteça. Então, se eu aumento a temperatura do meu sistema, eu aumento a agitação das minhas partículas, elas se agitam mais, se chocam mais, e aí a velocidade da reação acontece muito mais rápido. Se eu diminuo a temperatura, fazendo um exemplo é guardar a fruta na geladeira, você diminui a temperatura, você mantém ela sob uma temperatura constante, você diminui a agitação dessas partículas, consequentemente diminui as colisões entre elas, os choques. E se eu tenho menos choques,
a velocidade vai ser muito menor. Então, esses dois fatores, que é a superfície de contato e temperatura, são super importantes aqui para a gente entender como é que ocorrem essas reações e por que algumas reações são mais rápidas e mais lentas que as outras. Na próxima aula, nós vamos ver os três últimos fatores para poder compreender isso aqui como um todo. Belezinha, pessoal? Até a próxima aula!